Bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, como sempre, temos a opinião do Dr. Adelino Bucco, que vai fazer aqui a análise de dois temas. Vamos começar primeiro por analisar estas sanções da Coreia do Norte. Ou seja, Moçambique volta a ser acusado pelas Nações Unidas de ter violado as sanções contra a Coreia do Norte. Já no passado, as Nações Unidas também referiu que Moçambique estava a violar, mas desta vez a rede da CNN é que, portanto, divulgou uma reportagem que dizia que Moçambique está a violar as sanções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. Boa noite, Dr. Adelino Bucco. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Começamos mesmo por falar deste tema. Isto vai sujar ainda mais a imagem do país fora. Já tivemos a questão das dívidas ocultas e isto vai manchar o nome do país. Sim. Bom, boa noite. Muito obrigado. Olha, primeiro é preciso clarificar que não são as Nações Unidas que nos acusam, não é? É uma estação televisiva da CNN, que é a CNN, através de uma reportagem que foi produzida aqui em Moçambique e que faz esta acusação. Agora, também é preciso notar que a CNN não é nenhum órgão, não faz parte de nenhum órgão fiscalizador das Nações Unidas e por conseguinte, não sei se esta investigação terá sido de facto a mando das Nações Unidas. O que é importante também salientar é porque a opinião que eu tenho sobre esta reportagem e sobre esta abordagem que é feita sobre Moçambique, eu penso que pesam aqui fatores históricos para esta atitude da CNN e da América em particular. Quer dizer, nós tivemos de facto uma relação com a Coreia do Norte de longa data. Aliás, a Coreia esteve a ajudar-se no processo de luta de libertação nacional, forneceu armas, portanto, a relação é histórica. Exatamente, e é preciso recordar que desta relação histórica os Estados Unidos estavam do lado de Portugal, portanto, a fornecer também os mesmos materiais. A favor do colonialismo português contra o povo moçambicano. Então, eu penso que muitas vezes nós, animados pela modernidade, pela época do globalismo, essa etc., esquecemos muitas vezes que nós podemos ser penalizados só por razões históricas também. É muito natural que se procure a todo o custo encontrar razões para a aplicação de sanções, sobretudo quando nós nos relacionamos com um chamado na altura, e agora já não é recorrente esta expressão de amigos, como é que chamava? Amigos históricos, os amigos de Moçambique, que eram a União Soviética, a Coreia, a China e os outros que ajudaram a luta de libertação nacional. Naturalmente que o Ocidente nunca vai perdoar o facto de Moçambique ter estado alinhado com este grupo de... Eu vejo as coisas nesta perspectiva, porque realmente não vejo, a não ser que haja um pedido das Nações Unidas para que a CNN faça esse trabalho. Exato. Ademais, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Moçambique, existe um painel que está a trabalhar sobre este assunto e que brevemente estará em Moçambique para fazer o trabalho. Prevê-se então a vinda de alguns peritos para poder analisar esta questão. Agora, e o Governo mostrou disponibilidade, abertura para colaborar. A questão que me inquieta é qual é o interesse da CNN de divulgar esta informação exatamente na véspera da deslocação
de peritos das Nações Unidas para Moçambique. É essa questão que se coloca, porque trata-se de uma situação que envolve a soberania do próprio Estado, de um povo, e, portanto, a CNN é uma rede simplesmente de televisão. Qual é o interesse, aliás? Exatamente. Isso é uma matéria que envolve até a própria investigação de inteligência. O que é mais preocupante, Ana Maria, nestas circunstâncias, é que realmente nós, como um país, encaramos as notícias transmitidas pela CNN como algo que veio descobrir o país, não sei, quer dizer, não há sequer a sensibilidade de olhar para fatores que podem levar a este tipo de abordagem por parte desta estação televisiva. Não só, e é importante, isto reitero, que a CNN não faz parte das Nações Unidas. Portanto, ela não tem nenhum mandato para fazer um trabalho desta natureza ao serviço das Nações Unidas. Qual é o interesse? Qual é o interesse que têm para produzirem estas matérias para as Nações Unidas? Aliás, quem viu esta reportagem da CNN pode perceber que não trouxe factos... portanto, indiciassem o país, o envolvimento do país... Não, há um repórter a tirar fotografias, há um repórter a tentar falar com um cidadão de olhos, sei lá, que pode parecer um coreano asiático, ou outra coisa, e nós não sabemos o que estava a falar. Simplesmente o cidadão que era chamado, ele disse que não queria ser fotografado, não queria falar com ninguém. Logo, é um coreano que está a levar, que está aqui para tirar os bens de Moçambique para a Coreia em troca de bens proibidos para Moçambique. Quer dizer, isto é realmente uma situação bastante triste. Eu penso que deveríamos nós, no mínimo, estarmos focados naquilo que é importante para a nossa própria sobrevivência como país. E eu digo mais, estas situações não vão começar e terminar hoje. Tanto a CNN, ou o BBC e outros farão estas reportagens para denigrir a imagem de Moçambique, a imagem dos dirigentes de Moçambique e, acima de tudo, quer gostemos ou não, dos dirigentes da Frelimo por causa do facto de terem estado na luta de libertação nacional. Exato. E pelo facto de terem ganho a independência por via de luta armada de libertação nacional. E pelo facto de esta Correia ter fornecido os materiais para combater este sistema. Que o país se libertasse. Então, naturalmente que não vão dizer os americanos que saíram humilhados porque o país ganhou independência com materiais da Coreia, enquanto eles forneciam os portugueses e foram derrotados. Naturalmente que isso não é... Mas também Moçambique não se orgulha nem faz disso a sua história. Quer dizer, o país está a viver, está a caminhar, normalmente faz a sua vida, faz com todos os problemas que nós temos, ainda vem nos trazer mais um. Ou seja, é uma ousadia por parte de um canal de televisão deslocar-se a um país para... Se o canal de televisão foi ousado, mais incompreensível é a atitude interna, a nossa forma de reação a esta notícia. Quer dizer, nós pegamos nessa notícia como a notícia que veio trazer a verdade muito escondida, igual às dívidas ocultas, não sei, quer dizer, nós temos que ser capazes de separar aquilo que são problemas nossos com os nossos governantes e aquilo que é uma interferência absurda e de falta de respeito de um canal privado que está a fazer, sem dúvida, o seu negócio, não é? E está a lucrar por isso, expondo-nos a nós aqui. De uma forma, portanto, mas o facto curioso é que esta denúncia foi feita no fim de semana, no sábado, creio eu, e 3 dias depois, penso 2 dias depois, o Governo, portanto, veio a público a dizer que cedeu a bacia onde Rovuma
há uma grande multinacional norte-americana, estamos a falar da Anadarko. Parece aqui há uma coincidência tal. Sim, será que querem fazer uma pressão sempre pressões. Este é o jogo de pressão. Eu penso que este jogo de pressão também, se quisermos, podemos fazer uma relação com as questões de segurança marítima do país, não é? Portanto, é importante para estes parceiros, se quisermos, saber o que é que o país tem do ponto de vista de segurança para saber até que ponto é que pode interferir, até que ponto é que não pode interferir. Exato. Quer dizer, que a CNN faça isso ao serviço do seu patrão, do seu dono e do seu povo, ou uma faixa de americanos, eu não tenho nada contra isso. Agora, que nós façamos coro disso, essa é que é a parte mais triste, quer dizer, que o indivíduo pode viver. E é importante que os mais novos saibam que a história do país foi construída por homens e esses homens ainda existem. Não estou a dizer que os homens de luta de libertação nacional são santos, até porque muitos deles hoje nem merecem o título de heróis, mas são aqueles que fizeram a luta e é essa Frelimo que nos libertou. E é com essa Coreia com quem cooperou para esta liberdade. Temos que, em algum momento, pararmos e darmos valor a estes factos. Exato. Esta denúncia desta rede de televisão da CNN diz que existem no país algumas empresas de fachada, portanto, na área de pesca e também na área de treinamento militar que rendem milhões de dólares à Coreia do Norte. Portanto, fotografou alguns barcos, filmou alguns barcos. O país nunca desmentiu que tem relações históricas com a Coreia. O país nunca desmentiu que a Coreia esteve sempre a apoiar na área militar, desde a luta de libertação nacional. Portanto, não há nada de novo aqui. Agora, as empresas de fachada, como tal, não sei se se refere àquele barco ou navio que esteve ali a tentar filmar e que o cidadão não quis ser filmado, e daí a concluir que aquilo era fachada. Como é que eles determinam o que é fachada e o que é real, o que é produtivo de fato? Estará a haver alguma pressão por parte de algumas entidades americanas? Não há dúvidas que a América tem sabido usar, não é? As fragilidades dos países para poderem ter ganhos. Neste caso, a Anadarko, por exemplo, que é uma empresa norte-americana, vai começar a explorar o gás na bacia de Rovuma. Não há dúvidas que vai render milhões ao país deles, por via disso, os impostos, essas coisas todas vão para lá. E é o desbarato. Então, aqui também é importante que se diga, neste caso específico, até porque o governo foi muito ativo do ponto de vista de reação, de resposta, etc., que era a primeira vez, porque este assunto, se estamos recordados, foi despoletado em 2017. Exatamente. Na altura, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Aldemir Balói, veio ao público dizer que nós temos relações antigas com a Coreia do Norte. Exato. Quer dizer, o ponto é este, é que tu tens alguém que te ajuda a fazer uma luta armada para tu te libertares de um inimigo. Quando tu ganhas essa independência, tu tens que esquecer esse e aliar-te ao antigo seu inimigo. Quer dizer, é isto que é isso. Não sei se... É complicado, mas aqui questiona-se o facto de Moçambique fazer parte das Nações Unidas, ou seja,
a priori o país aceitou, concordou em seguir algumas cláusulas das Nações Unidas e uma delas é esta. Ana Maria, é preciso que se diga que nunca houve na história, pelo menos dos últimos 20, 30 anos, um país tão obediente como Moçambique do ponto de vista do cumprimento daquilo que são os acordos internacionais. Teve mais. Mas este Fundo Monetário Internacional, este Banco Mundial, que hoje trata Moçambique como o faz, já veio a público dizer que este país é o exemplo do cumprimento daquilo que são as regras das suas instituições. Este Fundo Monetário Internacional, este Banco Mundial, são os que enterraram a nossa indústria de caju, que, do ponto de vista de empregabilidade, era a maior indústria que empregava gente a trabalhar neste país. Foram estes que fizeram colapsar a indústria de caju e a única coisa que foram capazes de fazer foi um erro estratégico aconselharmos a exportação de caju. Naturalmente que no meio destas questões todas, Moçambique também tem suas responsabilidades. No âmbito das Nações Unidas, este país perdeu milhares de dólares no momento em que mais precisava, período pós-independência, com as sanções contra o Ian Smith, em defesa dos interesses do Zimbábue. Quer dizer, hoje, feitas as contas, se Moçambique não tivesse entrado não tivesse adotado essas sanções, há risco. Se calhar não estaríamos no patamar em que estamos hoje. E é preciso que se diga que as Nações Unidas não tiveram nenhuma responsabilidade sobre aquilo que Moçambique fez. Tomaram aquilo que Moçambique fez como uma contribuição para a libertação da África Austral. Mais do que isso, depois da libertação do próprio Zimbábue, e por causa da pujança económica que o próprio país tinha, moçambicanos ficaram meio marginais, quer dizer, nem sequer eram tratados como gente, da mesma forma como acontece com a África do Sul, que o país assumiu integralmente as sanções contra o apartheid. Hoje, tu tens Moçambique com todo o sacrifício que consentiu. Tu tens todas as quintas-feiras, não sei se continua a ser quintas-feiras, vagões vindos da África do Sul a despejar moçambicanos sem bens, sem nada. Quer dizer, tratados como indigentes. Indigentes. E nós vamos continuar, quer dizer, a termos uma atitude de colaboração com uma instituição que nada mais quer de nós do que nos tornar cada vez mais indigentes. Exato. Quer dizer, é complicado. Isto é complicado. Isto é complicado. Portanto, as Nações Unidas adotaram então algumas medidas, algumas sanções contra a Coreia do Norte por causa deste país estar a desenvolver armas nucleares. É uma forma de desincentivar Pyongyang a continuar com o seu armamento nuclear, o que pode, segundo as Nações Unidas, propiciar uma terceira guerra mundial. Neste caso, qual deveria ser a forma, a maneira do próprio país reagir face a estas acusações todas? Portanto, o Governo já disse que está aberto a colaborar com as Nações Unidas para que esta situação seja definitivamente resolvida. Mas, para além disso, o que é que o país pode fazer? Há essa possibilidade de também criar internamente uma investigação para uma investigação para perseguir os coreanos? eu penso que não, até porque seria humilhante para o país ter que seguir estas regras assim, desta forma como é requerida. Mas eu estou de acordo que o país está aberto e as Nações Unidas façam o seu trabalho. E se concluírem que há problemas de facto, indiciem o país, indiquem as coisas, mas não precisam as Nações Unidas da CNN para fazer o trabalho que está a fazer.
Não precisa. Fica até, parece que, dar só um exemplo, que algum serviço de inteligência forneceu um dossiê à CNN para poder Sem dúvidas. O que nós podemos concluir, é que, até pela forma e pela atitude do próprio repórter do CNN, parecia um indivíduo que não era propriamente um jornalista, quer dizer, era um indivíduo agressivo, como quem não quer tirar informação por bem, mas que seja por bem ou por mal, tu tens que falar, tens que dizer. Quer dizer, eu penso que não é assim, não é? Quer dizer, mandam-nos manuais sobre democracia e como estar, como fazer investigação, como colher informação, mas, quer dizer, agem de forma diametricamente oposta. Eu acho que não é. E eu não sei se, de facto, estas reportagens foram feitas num quadro legal. Pela forma como as coisas foram feitas. Nem sei se aquilo... Quer dizer, o país também não é... É verdade que há democracia, é verdade, mas, quer dizer, não vem aqui qualquer pessoa fazer o que tem que fazer e a troco de nada, sem autorização, para depois expor-nos daquela forma como expôs o país. Repare que não estou a dizer que não podem existir aspectos que requerem qualquer intervenção do ponto de vista das estruturas competentes. Mas eu estou a dizer que, ainda que exista algum incumprimento sobre sanções decretadas à Coreia do Norte, não cabe à CNN, não é? Interferir nesses... Aliás, um fato curioso, Dr. Buque, é que, para além de Moçambique, outros países lusófonos e também da África foram acusados... Acho que isso foi mais para fazer o balastro, não é? Quer dizer, o objetivo é Moçambique, mas é preciso incluir alguns países, que é para não parecer que é só Moçambique. Exato. Nós temos que ter capacidade de olhar para isto, analisar, e vermos que realmente isto tem outros interesses, que não são propriamente interesses jornalísticos, interesses de informação, mas um interesse que foge a estes padrões todos. Exato. Eu me referia que outros países, Angola, a Tanzânia, o Botsuana, o Zimbábue, salvo erro, foram acusados também de estarem a violar as sanções. Mas nós não vimos nenhuma reportagem da CNN a fazer isso, portanto, a denunciar a existência destas sanções nestes países. Aquela reportagem traz aqueles países para fazer balastro. Quer dizer, aquilo foi mais para dizer que nós não só fomos investigar Moçambique, como também investigamos os outros países. Portanto, há outros países que fazem esta violação de sanções. E vai reparar que esses países são países sob a governação de partidos históricos também, não é? E estes partidos históricos, não há dúvidas que têm contas a ajustar com o Ocidente, não é? E esta é a questão principal, na minha opinião. Que nós podemos até não estarmos de acordo com os nossos governantes, podemos não estar de acordo com a Frelimo, podemos não estar de acordo com o MPLA, podemos não estar de acordo com a ZANU, mas esse não estar de acordo tem que estar enquadrado naquilo que é a defesa dos interesses da própria nação, não os interesses dos outros. Exato. Porque em nenhum momento a CNN vai nos levar para situações melhores, porque ele nunca vai governar este país. Nós é que temos que fazer opções internas e fazermos as penalizações que merecem os nossos governantes em função dos seus comportamentos, e isso todos estes países fazem eleições.
Ou seja, com estas denúncias, Moçambique já está a sofrer sanções contra os parceiros de cooperação, que já não estão a apoiar o orçamento do Estado, e com esta denúncia, se as Nações Unidas quiser, por exemplo, sancionar o país, ou seja, eu penso que as Nações Unidas não vão... Ana Maria, as Nações Unidas... A intenção, se calhar, dessa reportagem é apertar essa, mais... Mas o país está de tal forma escancarado... Não, escancarado para investigações... que não vão encontrar nada. É preciso recordar que a Líbia foi invadida porque dizia-se que tinha armas de destruição maciça. Na verdade, não tinha. Não tinha nada. Então, quando é que nós vamos estudar? Quando a história não nos ensina nada. Quer dizer, isto é lamentável. Quer dizer, as pessoas andaram nos palácios do Saddam Hussein, fizeram investigações, não sei o quê. Não encontraram nada. Mas no fim do dia disseram que não, aqui há armas de destruição maciça, armas químicas, não sei o quê, invadir isso. Onde é que estão as armas químicas? Nunca foram encontradas, nenhumas. E vieram a público dizer que foi um erro. Mas o que é a Líbia hoje? Está de rastros. Um país onde a educação era gratuita, portanto... Casa e tudo, combustível, tudo. Era então, a um preço baixíssimo. Nós, como país, precisamos de estudar. Os nossos governantes não são santos. Mas nós, os cidadãos destes países, é que precisamos de penalizá-los em função das suas atitudes e comportamentos. Não sou apologista de uma CNN que vem aqui para nos dizer o que é que deve ser feito. Temos de fazer. Espanta-me a facilidade em que esta rede entrou no país, fez estas investigações e foi, e, portanto, sem... Este também é um grande problema das nossas instituições, porque são permissíveis. Eu lembro de uma reportagem feita no Brasil que um jornalista renomado foi a Venezuela, penso eu, já não me lembro muito bem, foi fazer uma reportagem e tentou mexer com isto. Ele teve uma dificuldade, foi preso. E foi apreendido todo o material que estava a lidar com questões do Estado. Exatamente. Quer dizer, as nossas instituições precisam de aprender alguma coisa. Exato. Precisamos ter instituições fortes, capazes de defender aquilo que são os interesses nacionais. E não vale a pena nos vanguardiarmos aqui, que somos muito democratas, somos abertos para sermos expostos desta forma. Não vale a pena, quer dizer, é preciso que as pessoas assumam as responsabilidades que lhes cabem nas instituições que dirigem e não permitam que um simples repórter põe o país dividido de uma forma por causa de uma reportagem que até pode ser a ficção da cabeça dele. Exato. Fica a percepção que foi uma encomenda. Claramente, para influenciar os peritos que vêm a Moçambique, a mando das Nações Unidas. Normalmente é assim, não é? Mas o Governo já deu a bacia 1 do Rovuma, portanto, a NADARP poderá explorar o gás natural do país. Vamos então passar para o nosso segundo tema, Dr. Buque. Vamos falar deste novo pacote de descentralização que foi anunciado ontem pelo chefe do Estado. Os governadores, a partir das próximas eleições, poderão ser indicados pelo partido que tiver maioria na Assembleia Provincial e este mesmo indicado será nomeado pelo chefe de Estado. Como é que olha para este novo modelo de descentralização? Até que ponto vai mudar a forma de governação no país? Bom, primeiro, deixa dizer o seguinte, felicitar o Presidente da República pelo facto de ter conseguido materializar este pacote de descentralização por forma a que não seja motivos de instabilidade político-militar. Felicitar também o líder da Renamo,
por ter colaborado e ter sido parte de solução do problema e não o problema em si. Portanto, neste aspecto, tanto o Presidente da República, Filipe Nyusi, quanto o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, estão de parabéns. Agora, dito isto, é preciso dizer que o instrumento que nos é presente, se não houver um trabalho mais arrojado por parte da Assembleia da República, eventualmente poderá ser muito mais problemático do que se pode imaginar do ponto de vista de que traz soluções. Não só pelo facto de... repara, o país vai às eleições, neste caso do que referiu, dos governadores, mas um governador sem rosto, não é? Exato. Um governador sem rosto, ainda nem sequer sabemos se será o cabeça de lista, porque se for o cabeça de lista já tem rosto, não é? Mas na forma como o documento foi apresentado, e é preciso recordar que antes do chefe do Estado apresentar este documento, o líder da Renamo já tinha vindo a público dizer as 3 formas possíveis de eleição. Exato. E dessas formas foram reproduzidas fielmente neste comunicado do chefe do Estado. Ora, as pessoas vão pagar, como se costuma dizer, vão pagar lebre por gato. Porque o mais prático, quando a eleição é direta ou tem rosto, é as pessoas olharem se aquele será a melhor figura para nos governar ou não. E por via disso fazerem a sua opção. Mas esta via de listas é uma via muito, sei lá, muito subjetiva. Hoje, até existem ideias sobre a possibilidade de eleição até de deputados por via individual, mas estamos a ser remetidos para uma situação de eleger uma figura única por via de lista. Quer dizer, a opinião que eu tenho é que este realmente, sem precisar de parafrasear as palavras do David Simango, é um retrocesso. Exato. Portanto, aqui a Assembleia da República tem um trabalho de aprimorar estes consensos alcançados para que a posterior não seja uma ratoeira para o próprio processo de governação. Não, tem. E a questão agora é interessante o papel da Assembleia da República, porque eu recordo-me de uma entrevista que o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, deu quando o ministro da Justiça concorria para, como é que se chama esta função, para a eleição para o Provedor de Justiça. Quando lhe foi questionado sobre o que é que falhou para a Renamo apoiar a eleição do candidato da Frelimo, a resposta foi peremptória. Eu posso não conseguir dizer pelas mesmas palavras, mas o Afonso Dhlakama disse: seria traição à causa da Renamo, porque nunca faríamos isso. E a pergunta seguinte foi: mas as pessoas poderiam individualmente... Não há ninguém que está não há ninguém que é deputado da Renamo que está lá por consciência própria, está lá porque ele foi eleito pela lista da Renamo. Não sei se estás a perceber o alcance, o asseveramento desta expressão e desta atitude. Hoje já começamos a ouvir muitos deputados: não, eu não fui eleito sozinho, eu estou numa lista, quer dizer... Mas as pessoas antes não diziam isso.
Ora, o que eu quero dizer com isto é que, de facto, a probabilidade, embora a sociedade assim o queira, da intervenção da Assembleia da República, existe pouca probabilidade de que isso possa acontecer na dimensão que as expectativas são criadas. Exato. Porque esta questão de ter sido eleito pela lista do partido parece que já começa agora, antes mesmo de entrar a nova fase, começa a ter um peso bastante significativo neste momento. Exato. Mas também nestes consensos alcançados, ou seja, o que o Presidente disse ontem, comunicou ontem, será discutido naturalmente na Assembleia da República e aí será ajustado aquelas peculiaridades que se podem encontrar para que de facto saia uma lei que possa contribuir para uma boa gestão das províncias. Mas a outra questão aqui, Dr. Buque, é que a província passará também a ter um secretário de Estado. Uhum. Como é que olha para esta nova função? Bom, eu não olho isso como algo novo, porque nós temos agora nas autarquias locais, temos a figura de administrador, temos a figura, no caso da cidade de Maputo, que tem um estatuto de província, temos a governadora. Então, não vi isso como algo que fosse anormal do ponto de vista daquilo que são o processo de desconcentração dos poderes. Portanto, aquilo que se vai manter como poderes da alçada central, como defesa, segurança pública, educação e outros, continuarão sob a alçada do governo central. Portanto, vi isso como algo normal, mas também como algo que havia, por parte de alguns setores da opinião pública, a ideia de que é uma sobrecarga, não é? Aquilo que são os recursos do Estado. Mas, francamente, que devo dizer que não vi como algo extraordinário. Não haverá nenhuma incompatibilidade entre estas duas? A incompatibilidade até pode existir, porque repara, a incompatibilidade pode existir, porque repara, no novo modelo de governação nós podemos ter um governador que não coincide com Estamos a falar da sede da província, que é, não é? A capital da província. Podemos ter um governador que não coincide com o presidente da autarquia local. E, não, naturalmente, que não coincide com o secretário de Estado local. E na mesma província também podemos ter administradores que também não coincidem com o governador e são de outros vários. Eu acho que temos que aprender a construir muito antes consensos, porque se tivermos que fazer isso num processo de aprendizagem governando, antevesse que o poder pode estar na rua, porque a forma como as coisas estão, não acredito. Eu penso que há um aspecto muito interessante que eu gostaria de dizer. Eu penso que as ilações pela negativa do município de Nampula pode ter influenciado a tomada de algumas posições neste sentido. Digo isso porquê? Porque nós tivemos infelizmente vou ter que citar isto, tivemos o idil de Nampula, o Mahmoud Amoran, eleito pelo MDM, mas que a partir de um determinado momento começou a não se entender com o partido dele. Andou numa situação de guerras com o seu partido. Ora, a leitura que se pode fazer é que foi-se olhar para aquilo e dizer assim, não, para evitar isto, então ele que caia a figura de eleição direta, universal e depois do presidente e vai pelo partido e depois o partido resolve isso, não é?
Mas foi-se olhar também para estas intercalares, que são as mais problemáticas que nós já tivemos na história da democracia neste país, e diz-se, não, isto fica a cargo do partido que ganhar as eleições, nós, já o Estado não tem que fazer intercalares, não tem que fazer nada, eles é que resolvem. Quer dizer, foi-se para o mais simples, partindo de um exemplo negativo, na minha opinião, de gestão de assuntos partidários com um determinado membro do seu partido. Pode ser que diga ou não, mas as evidências do novo sistema levam a crer que pretende-se corrigir aquilo que está a acontecer connosco em Nampula. Exato. E como é que olha para a relação entre o governo central e exatamente temos e esta nova forma de... Não, para não especularmos, se tivermos a oportunidade de fazer análise, temos que esperar um pouco para vermos o que é que sai da Assembleia da República. Porque realmente nós podemos e vamos ter, se a aprovação for à letra, nós vamos ter pequenas federações dentro do país. Vamos ter pequenas federações dentro da província. Quer dizer, nós vamos ter vários governos dentro do nosso território e não vejo, pela forma ambiciosa como se tem pelo poder, não é? A conciliação fácil destas diferentes formas de governação. Não vejo. Exato. Últimas considerações do Dr. Buck? Não, eu reiterar que as minhas felicitações, não é? Efetivamente, para o Presidente da República, não lhe restava mais nada que não entrar neste jogo, mas é importante que haja outros atores que ajudem a limar isto para não levar-nos ao abismo, porque realmente não faz sentido algumas coisas que estão lá. A Assembleia da República deve assumir as suas responsabilidades e não deve, na minha opinião, seguir cegamente aquilo que é o acordo entre o Presidente da República e o líder da Renamo. E penso também que o líder da Renamo deve compreender que existe a necessidade de harmonização e não acha que seja traição, porque muitas vezes para o líder da Renamo, que está fora do convívio normal, é desgastante este ping-pong, mas é preciso que ele também compreenda que o instrumento que decidiram o governo e a Renamo não é tão perfeito e alguém terá que fazer alguma coisa para que as coisas sejam melhores. Exato. Aliás, o maior ganho destes consensos é que o país voltará à normalidade, o país fica em paz. Eu penso que é o mais importante. Se não se limar isto, não vamos voltar à normalidade, porque se tu não fores capaz de governar a província por causa das guerras intestinais que resultam da indefinição de linhas de poder, até onde posso, até onde devo, etc, etc. E até pode haver a clareza desses instrumentos, mas a interpretação for outra, não vamos ter paz nenhuma. Então é preciso que estes instrumentos sejam efetivamente aperfeiçoados para que a paz seja, neste aspecto também, não só militarmente, mas também neste aspecto da harmonia institucional, seja... Exato. Portanto, ao menos este pacote de centralização, já há consensos, esperamos então a questão militar, que ainda está a ser discutida entre o Presidente da República e o líder da Renamo. Oxalá tenhamos consensos também favoráveis para os dois lados e, no fim, para os moçambicanos. Nós vamos fazer uma curta pausa, já voltamos para as notícias. Até já.